Você assume ali que falta um controle emocional, principalmente dentro do jogo? Ah, se eu sou um sobrevivente, cara, você não tem ideia do que eu passei na vida, não. Estar aqui vivo hoje é uma superação de autocontrole muito grande. Eu fui criado no meio rural, meu pai é muito violento, eu apanhava de chicote. Gente, olha esse momento aqui do Domini na entrevista da live do Eliminado hoje. Que não é a live do Eliminado, né? A live dos finalistas, digamos assim. Onde ele conta um pouco da vida dele. Nesse momento aqui foi muito marcante, porque inclusive a Adriana começou a chorar, gente, do lado dele, quando ele foi citando ali as coisas. Ele falou que ele morava no interior de Goiás, que era uma cidade ali muito complicada, questão de violência e tal. E que o pai dele dava nele de chicote quando ele era pequeno, né? E aí que é daqueles coisas de cavalo. E que as irmãs dele, por pena, para ele não ficar todo machucado, todo cortado, que vestia ele com calça, 3 calças, que era para não machucar, até para ele não ter que ir para a escola com as pernas todas machucadas. Então, para poder tentar esconder. Ele contou um pouco ali da infância dele, que ele é um sobrevivente, que por conta dessas situações que ele passou na vida dele, que talvez ele nem estaria aqui hoje, mas que ele foi criado e que ele é meio dessa situação toda que ele viveu e da infância dele, onde ele presenciou e viveu essas coisas. Um bairro muito violento, onde seus próprios amigos te tomavam suas coisas, te queimavam com bituca de cigarro, você via faca toda hora no seu rumo. Eita, Brasil! Então, não só ele, né, gente, onde ele morou, mas em muitas cidades a gente passa por esse tipo de coisa, não é segredo para ninguém. Mas também, vamos colocar aí a questão que nem todo mundo, por ter vindo de um passado dessa forma, vira uma pessoa e faz certas coisas usando isso como desculpa, né? Que eu entendo que tudo bem, ele passou por isso aí, ok, mas não é desculpa para ele tomar certas atitudes, não. Que isso aí tem que lidar no decorrer da vida dele. Teve que lidar, como muita gente tem que lidar, né? Mas que é uma história realmente que eu não sabia. Não sei se vocês sabiam. Alguém sabia dessa história do Domini? Comenta aqui embaixo e deixa aqui sua opinião. Você via faca toda hora no seu rumo, arma apontada. O Jardim Novo Mundo em Goiás hoje é um lugar pacificado, mas e eu fui crescendo nesse ambiente, sobrevivendo a tudo na minha infância, na minha adolescência, na minha idade adulta. Quando eu comecei a ler, pode chorar. Quando eu comecei a ler, é que eu comecei a entender tudo que eu praticava e o meu descontrole. E eu tenho Então, aí, nessa hora, a Adriana estava ouvindo o Domini contar a história, né, dele. Começou a chorar, muito emocionada pela situação toda. E ele para de chorar desse jeito dele, fofo, ser, né? Praticamente dando-lhe um empurrão pra ela parar de chorar também. Só que ele não fez isso, não. embora. Vamos sair daqui? Amor, tá na hora de ir embora. É sempre assim. Só que lá dentro não tinha pra onde não ir. tinha para onde ir. E as coisas pequenas, que pra vocês são pequenas, pra nós lá elas têm uma gravidade muito maior. Elas tomam uma proporção. E aí a Adriana explicando a situação e falando que o Domini realmente na vida ele é assim, ele já tem esse descontrole, ele assumiu, né, essa situação toda e tá contando os motivos os quais levaram ele a ser essa pessoa hoje. Aí a Adriana falou que lá fora é diferente, porque lá fora, se você tá estressado, acontece alguma coisa, ela já chama ele e sai do ambiente e vai embora. Sendo que lá dentro do programa não tinha como fazer isso, até porque tudo lá acaba se tornando muito maior, uma coisa que talvez a gente aqui fora não dê tanta importância, mas que lá dentro, para eles, é muito forte. Tentei uns 25 anos de mente no meu espírito aqui, né, de vivência. Eu consegui fazer coisas que eu tô tentando faz tempo lá fora. Tô sem conversa. E olha aí, ele falando que durante a vida dele ele mudou muito e que tem 300 e sei lá quantos meses de vida. Sendo que o pessoal pegou os 3 meses que ele passou lá dentro do Power Couple para querer julgar ele, criticar e reduzir a história dele toda a apenas 3 meses, né? Uma coisa que eu tô achando ruim é que tudo ele pega e fica. A gente faz uma pergunta e só ele é muito bem treinado, né? Eu, doida, né? O Selfie faz uma pergunta para ele, mas ele não responde. Ele pega e rebate de volta, né? Essa pergunta com uma outra pergunta para tentar fugir ali da resposta e ficar inventando exemplo. Para mim, isso aí é ele fugir da resposta. Ele não quer responder porque ele sabe que a realidade é que aqui fora muitas pessoas criticam esse comportamento e é um comportamento que tem que ser melhorado, adaptado, que tem que ser, né, indo aí de acordo com o mundo de hoje, né?
Mas o fato é que às vezes a pessoa não quer mudar, né? Quando a pessoa não quer mudar e tem certeza que tá certa, por que que ela vai admitir que tá errada? Porque se ela admite que ela tá errada, automaticamente ela tem que mudar. Então é um ciclo que não tem fim. Mas eu sei que ela já me É nas perdoou. cachoeiras. Eu não consigo viver sem a voz dela é linda. Ela conversa mansinho, ela é uma criança primogênita na minha casa, ela é muito importante. Foi o Wake que me ajudou a enxergar isso. Então, eu amadureci uns 25 anos dentro desse Power Couple aí, por conta disso, por conta de E olha só, gente, o Domini agora contando sobre uma história da filha dele, tá? Que disse que por conta de questões aí, de coisa de política e tal, ele ficou um ano sem falar com a filha dele, sem conversar com a filha dele por conta disso. Ele disse que dentro da casa, convivendo ali com o Eike, com o pessoal mais novo, ele falou, vocês aí mais novos são muito mais evoluídos do que a gente e tal. E eu tive essa percepção lá dentro com o Eike, porque eu pude enxergar coisas da minha filha nele. E aí, numa festa que a gente estava, eu comecei a dançar com ele lá, sendo que eu nem queria ir, porque ele estava dançando no meio de outras pessoas lá que a gente não tinha contato, eu não queria ter dentro do programa, né? E aí, quando o pessoal foi embora, só ficou o Eike, ele me chamou e a gente começou a conversar e tal, e dançar lá. E eu entendi que vocês são mais evoluídos porque vocês conseguem ultrapassar coisas que a gente não consegue. Tipo, ele não queria dançar com as pessoas que estavam ali, né? E o Eike conseguia ultrapassar essa barreira. E aí ele falou que pensou na filha dele na hora. Quando ele saiu da festa, ele foi lá para aquela cabine, né, para dar aquele depoimento. Ele falou: naquela mesma hora eu entrei, pedi desculpa para minha filha, falei com ela e eu entendi que já era momento da gente acabar com isso. Olha só, né? Vivendo e aprendendo. Agora, uma coisa, muitas pessoas estão falando aqui durante a live do Lucas Selfie que ele arregou. O pessoal não está gostando porque ele está deixando o Domini falar, a Adriana falar, e não está confrontando, não está mostrando certas coisas e certos vídeos pro Domini. E o pessoal estava esperando esse momento do confronto, do Domini ver a realidade e ter que responder algumas coisas, né? Sendo que o Lucas não está falando sobre isso, não está tocando especificamente nesses pontos. Pelo tempo da live já está até acabando, e ele não vai tocar nesses pontos. Eu não sei. Foi uma orientação da equipe do Domini que passou, ó, não fala isso, não fala aquilo, não pode falar tal coisa, porque o Selfie tá meio, né, não tá falando nesse assunto, não. E eles têm que ficar de mãos atadas. Para nós é um jogo desleal. É uma concorrência desleal. Onde a mulher pode ali dentro e o homem não pode. Então, ela teve vantagem em cima dos outros casais. Então, isso que me incomoda. Olha aí, uma pergunta que fizeram ali, o Dantinhas fez, dizendo por que a Carol incomodava tanto eles. E a Adriana está citando justamente isso, porque percebeu que ela estava tendo uma vantagem ali, que ela podia falar e fazer o que quisesse para cima dos homens, e os homens não poderiam responder de volta pelo fato dela ser mulher. E disse que isso incomodou muito eles, porque eles não estavam podendo, né, jogar de igual para igual ali dentro. Agora, teve um momento que o Selfie falou, olha, tem algumas coisas que, alguns vídeos vão ser falados na próxima live, não sei o quê, tal. Então eu acho, vai ter mais alguma conversa, né, que vai ser transmitido para encerrar, antes de encerrar realmente aí o ciclo do Power Couple Brasil. Pode ser que ele esteja guardando até por uma orientação da própria Record esses vídeos mais pesados, mais específicos, que é para poder, né, focar na próxima live e não citar esses assuntos agora. Então vamos torcer que seja realmente falado e tocado nesses pontos, porque eu nunca vi o Lucas Selfie não falar e não tocar nos assuntos importantes. É a primeira vez que eu tô vendo ele meio paradão, sem focar e sem fazer as perguntas que a gente sabe que o público quer fazer, né? Vamos torcer que na próxima live as perguntas e os vídeos sejam mais focados para o que o público realmente quer ver, não é verdade? Deixa aí seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.